Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do projeto Conversando com Mulheres Economistas, uma iniciativa da Comissão da Mulher do Corecon que busca dar visibilidade às trajetórias de mulheres na economia para que, com suas histórias, possam inspirar estudantes e profissionais em suas experiências. Eu sou Fabiana Lima, assessora de imprensa do Corecon, e hoje eu vou conduzir este evento junto com a nossa convidada, pois a professora Maria de Fátima Miranda, que é a coordenadora da Comissão da Mulher, teve um imprevisto e não pôde estar presente. Este é um evento online que será gravado e poderá ser assistido novamente no canal do YouTube do Corecon. E hoje é com grande satisfação que recebemos aqui a economista, professora, doutora Eliana Leal Ferreira Herlick, servidora pública, pesquisadora, docente, estudiosa de temas fundamentais para a economia contemporânea. Também vou deixar que, se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta, ela vai estar disponível para responder. É só mandar ali no chat que eu vou acompanhando ou levantar a mão que a professora vai estar disponível, tá? Eliana, muito obrigada por aceitar esse nosso convite. É uma honra tê-la aqui conosco nesta noite. E para darmos início à nossa conversa, gostaríamos que você nos contasse um pouco da sua trajetória, como surgiu o interesse pela economia, como foi sua formação, quais foram os principais momentos que marcaram sua caminhada profissional para chegar até aqui, né? As atividades que tem desenvolvido. E eu passo a palavra para você, seja bem-vinda, né? E se quiser também pode se apresentar aí o teu currículo, que aí eu deixo com você, tá bom? Boa noite. Bom, boa noite, obrigada pelo convite, obrigada àqueles que podem acompanhar. E para mim é uma satisfação muito grande, Fabiana, Gilberto, recebi o convite da Fátima, foi para mim uma surpresa e uma satisfação enorme, né? É engraçado que, assim, falar dos outros às vezes é mais fácil que falar da gente, né? É Falar da gente verdade. às vezes é complicado, dos outros é um pouquinho mais fácil. Então, se apresentar, enquanto você foi falando, eu fui pensando como eu vou fazer essa trajetória da minha vida, porque a minha trajetória, ela é bem maluca, ela é bem maluca. Mas no fundo, ela faz todo sentido. Depois que você conta a história, daí ela passa a ter um sentido, sabe? Mas ela é bem maluca, porque a minha primeira formação, eu sou fisioterapeuta, né? Então eu fui para a área da saúde, da qual eu tenho muito orgulho e adoro o que eu faço, porque eu ainda atuo como fisioterapeuta. Tenho paixão em cuidar dos outros. Eu gosto de gente. Eu sempre gostei de gente. Então eu sempre digo assim: o que é necessário para a profissão, para qualquer profissão? Gostar de gente, né? A gente precisa sentir empatia, carinho, solidariedade pelo outro. Então, a minha primeira profissão eu tinha só 16 anos e eu fui escolher. A gente escolhe pela paixão. Na época, até hoje, eu sou apaixonada pelo futebol e eu queria muito ser fisioterapeuta e fui fazer fisioterapia. E no meio do caminho, eu comecei a me interessar demais pelo sistema de monitoramento das UTIs, que era outra área, que é uma área da tecnologia voltada à saúde. E gostava demais daquilo, gostava das pessoas, mas eu via que tinha um problema na interface máquina-homem. E como corrigir isso? Porque eu não tinha conhecimento técnico para fazer isso. Então vamos estudar. Então fui para engenharia. Lá fomos nós para engenharia mecânica. Vamos tentar melhorar, conhecer um pouco mais dessa interface, né, homem, e vamos conhecer como é que eu posso otimizar os sistemas. E nesse modelo, eu sempre brinco assim, tento resumir, naquela década, né, a gente, apesar da cara, a gente já é mais velhinha, naquela época a gente tinha uma patologia que matava muito na UTI, que era uma doença chamada pneumonias associadas às ventilações, ao equipamento de ventilação mecânica. E era a segunda, terceira causa de morte no mundo. Mas como é que eu melhoro isso? Eu percebia que tinha naquele equipamento uma falha. E como eu melhoro? Então vamos estudar. Comecei a estudar, fazendo engenharia,
Fiz o mestrado em engenharia mecânica e no mestrado eu descobri onde estava a falha daqueles equipamentos. Vamos patentear. E a gente patenteou o equipamento pela Universidade Federal, fizemos o equipamento, patenteamos, vendemos para o mundo esse equipamento. E naquele marco, eu estou falando isso de 2004, foi um salto tecnológico de alteração de equipamento. Por quê? Porque a gente corrigiu uma falha mecânica, interface homem-máquina, e as pessoas pararam de morrer, pararam de ter essa doença associada à ventilação. Então, teve uma quebra da minha patente, porque era um equipamento essencial. Então, essa patente, eu sempre brinco para a gente ver as times, né? Eu entrei com o pedido ao mesmo tempo no NPI, no Brasil, e a patente americana. A patente americana, em 2006, com 3 meses ela saiu. A patente brasileira saiu em 2018. Eu entrei no mesmo time. Então, apenas nesse atraso de tempo aí, 12 anos depois, a patente foi concebida. Mas tinha um propósito essa patente ser concebida também, tanto tempo depois. Veio a pandemia. E com a pandemia, aquele monte de equipamento sendo feito em garagem, às pressas, para poder suprir a necessidade das UTIs improvisadas, criadas, tinha uma razão, porque tinha que usar o princípio que a gente criou na universidade, na pesquisa. E, de novo, comecei a ganhar os royalties com esse equipamento. Depois, como era essencial, teve a quebra novamente da patente brasileira. Mas o equipamento está aí e a gente registrou. E como é que, quando eu terminei o mestrado, foi 2006. E aí eu recebi uma bolsa de doutorado para a Universidade da Califórnia. E eu tive medo. Eu não consegui ir. Essa foi a palavra, medo. Medo por quê? Porque eu já era servidora pública na época, e eu sou, né, até hoje, sou filha única, e cuidando de pai e mãe. Como eu vou sair desse país e deixar meu pai e minha mãe aqui? Então, novamente, o cuidar, né? Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, e novamente, eu vou cuidar dessas pessoas. E eu não aceitei. Eu falei, mas tinha uma coisa que me incomodou muito na engenharia, quando eu fiz a engenharia, que foi essa estrutura de mercado. O profissional de saúde é zero, nada, nós não temos. Eu não conheço esse mercado. Eu não consigo sequer vender o meu serviço porque eu não conheço o mercado. Que mercado nós estamos falando? Eu preciso aprender. Eu falei, eu vou fazer economia. E fiz o vestibular de economia na Federal. Eu falei, eu não vou fazer doutorado porque eu só tenho 23 anos. Eu acho que eu estou muito nova para fazer doutorado e eu vou voltar a estudar. E aí eu decidi, falei, eu vou fazer vestibular. Aí fiz vestibular de economia e me apaixonei, porque o que eu queria aprender, conhecer sobre mercado, estrutura de mercado, afinal de contas, o que é o mercado, eu consegui aprender. E como servidora pública, eu falei, não, eu vou trazer isso para dentro do meu trabalho. Eu vou ser gestora. Porque eu comecei, né? Eu falei assim, a saúde, eu posso tentar sair da saúde, mas a saúde não sai de mim. Porque quando eu passei no concurso público lá de São José, a única secretaria que eu escolhi para não ir era a saúde. E foi a única que eles me mandaram, foi para a Secretaria de Saúde. Eu falei, a saúde não sai de mim. E quando eu fui para a Secretaria de Saúde, o primeiro local que me colocaram foi para vigilância sanitária. E para mim, nada é mais regulador, como mercado mesmo, do que a vigilância sanitária. E eu sempre digo, se tem uma estrutura de mercado que funciona, quando a gente fala de regulação, é vigilância sanitária. Por quê? Porque morre. É simples assim. Se não cumprir determinação, morre. Se não seguir a norma, morre. Se não recolher o produto, morre. Então, todos nós temos medo da morte. Então, quando a vigilância fala tem que cumprir, tem que fazer, todo mundo obedece. Vamos fazer. Retira do mercado, vamos estudar mais essa droga, esse medicamento, porque senão morre. E eu comecei na vigilância sanitária, fiquei 3 anos na vigilância sanitária. Falei, agora eu vou pedir para sair da vigilância, que eu acho que eu já dei a minha contribuição. Passei meu probatório inteiro aqui
E foi muito enriquecedor. Eu falo assim que se tem um lugar que você aprende, é a vigilância sanitária. Aí eu falei, eu quero sair. Não saí. Me mandaram para dentro da secretaria para trabalhar na regulação, na central de leito. Eu falei, gente, eu quero sair da saúde, eu preciso fazer mais coisas. E fiz um bom trabalho lá na regulação. Tanto que aí foi feita uma parceria com a regulação do Estado. E eu comecei a trabalhar como reguladora no Estado, em parceria com o município. Aí nós criamos a estrutura de SAMU, que não tinha, ainda estava meio indefinido naquela época. Então, eu comecei a fazer central de leito e regulação SAMU. Falei, eu quero sair da saúde um pouco. Aí consegui para a Secretaria de Planejamento, que era onde eu entendia que as informações ali me trariam um novo vértice de ação. Porém, se você pensar no estado do Paraná, com 399 municípios, é muito difícil essa estrutura de indicadores, é muito difícil você ter todo o desenho e mapeamento do estado, se não com dados geralmente atrasados, porque a gente faz o censo. O censo já me traz um parâmetro de, em média, né, 10 anos. Como melhorar isso dentro do meu município? E aí, à época, tinha o que a gente falava, acho que foi 2011 ou 2012, que eram os Objetivos do Milênio, que era ODM. Nem falava ainda em ODS. Falei, não, eu vou fazer o prefeito assinar a carta de ODM. E fui atrás do prefeito lá de São José, e ele assinou. Não, tá bom, você acha que dá conta disso? Dou conta. Eu vou, não, nem sabia o que eu tinha que fazer, mas eu estudei, eu sou economista, eu dou conta. E fui atrás, mal sabia eu que não era só eu, era ninguém sabia o que tinha que fazer. Mas eu fui atrás do IPARDES, eu Eliana, fui nessa atrás... época você estava cursando ou você já estava formada? Não, já estava formada. Ah, tá, você já tinha se Já, formado já daí. tinha me formado, e é aquilo que a gente fala, a gente sai achando que vai dominar o mundo, né? Até a gente entender que o mundo é grande demais e eu não tenho todas essas informações prontas na mão. Pelo Uhum. contrário. Mas eu encontrei um apoio muito bacana no IPARDES, na época, e também com o IBGE. E a gente começou, então, a montar a trilha, o caminho do que seria essa ODS, né? O ODM, que era na época. E consegui montar essa estrutura. Quando montei essa estrutura, eu fui transferida para a Secretaria de Finanças, que era uma coisa que eu queria muito. Uau! Eu, como servidora pública, economista, vamos lá para o Finanças. Eu queria demais entender a parte contábil, a estrutura macroeconômica do município. E foi muito legal também. Só que veio a pandemia, e essa pandemia, o único setor que não parou em momento algum foi o setor de arrecadação, porque o município precisava disso. Então, foi um momento muito intenso, muito trabalhado, mas a gente continuou. E eu recebi daí um convite, que foi para trabalhar na Secretaria de Indústria, lá de São José. Fui novamente. Então, assim, eu tenho uma trajetória como servidora e gestora no município muito grande, porque eu passei pelas principais secretarias. E fui para a Secretaria da Indústria. E, à época, o meu secretário era o secretário Adriano, que me deu uma oportunidade ímpar de crescer e de conhecer. O município, ele é hoje a maior estrutura a nível de Estado, pensando na indústria de transformação. E a gente tem mais de 38 mil indústrias de transformação em São José dos Pinhais. Então, ele é um polo metal mecânico, né? E na época, em 2012, quando a gente fez o Vocação Regional Sustentável pelo município, já com a ODM, o meu prefeito, à época, era o Ivan Rodrigues. E ele disse, você consegue tocar? Eu falei, consigo. E fizemos o documento. Eu falei, agora na indústria, eu vou usar essa vocação regional sustentável que a gente mapeou lá em 2012, e isso eu estou falando que foi 2021, e nós vamos fazer o quê? Projetos. Porque eu só vou ter uma estrutura de desenvolvimento econômico no meu município se a gente tiver projeto. E a grande reclamação sempre dos municípios é isso: a gente não tem projeto,
não tem quem faça projetos. E licitar, o processo licitatório desses projetos é muito moroso. E nem sempre você consegue atingir o teu objetivo, porque eu preciso de um projeto que atenda à necessidade da minha demanda regional. E na Secretaria da Indústria, eu tive o prazer e a oportunidade de desenvolver 32 projetos. Alguns projetos estão em processo hoje de aprovação, que é a rodoferroviária de São José, que a gente não tem, e é um município grande, dependente hoje da rodoferroviária de Curitiba. Mercado municipal, São José não tem, e nós abastecemos 30% da Ceasa de Curitiba, é de São José dos Pinhais, então a gente é um cinturão verde. São José hoje é um dos maiores exportadores de camomila para fora do país. Então a gente tem uma vocação regional muito forte, principalmente para a agricultura do agricultor familiar. Então a gente vai desenvolver. E eu tive essa oportunidade com o meu secretário de fazer todos esses projetos. Vários desses projetos, se não me engano, se eu tiver errada, me perdoe, mas a gente conseguiu tirar do papel 15 projetos. E à época, a Secretaria da Indústria, ela era vinculada à Secretaria de Turismo. Então, teve projetos assim que eu fiz com muito carinho, que a gente conseguiu melhorar. Uns já existiam, outros não, e a gente melhorou. Por exemplo, a gente faz o Tour Kids, que não é ficar passeando com as crianças, mas era pegar as crianças da rede do 5º ano e levar para as indústrias, para elas conhecerem o que é aquele parque industrial da cidade onde elas residem. A gente tem um outro também que foi muito legal que nós criamos, que foi o Festival do Pinhão, porque a vocação regional de Pinhão é no município de São José. Aí nós fizemos um outro muito bacana, que foi a Copa do Mundo de 2022, a Copa no Parque. Ah, você é maluca, tá em cima da hora, ninguém vai vir. Gente, eu fiz uma lista de credenciamento no processo licitatório que teve fila de espera. E eu brinco, porque eu precisava, eu sempre tive isso no meu planejamento, né? Como gestora, como eu posso fazer para priorizar sem ser exclusivo, né? Sem a gente não permitir a participação, mas aquilo que é daqui, da terra. E São José tem uma vocação muito grande para cervejaria artesanal. Não, não vai dar certo, você vai ver, o chopp artesanal não vende. No primeiro dia da Copa, a gente vendeu 20 mil litros de chopp artesanal. Né? Então, a gente teve que ficar das 6 horas da tarde sem chopp, porque vendeu tudo. E foi uma coisa, assim, crescente. Eu falo, não, dá certo. Vamos fazer que dá certo. E eu lembro muito, assim, de várias outras oportunidades. Marcha para Jesus. Vamos fazer que dá certo. Se a gente fizer bem planejado, cria-se o comitê, participam todas as secretarias, dá certo. E dá certo. E deu certo até hoje. Aniversário da cidade, dá certo. Com um ano antes, dá certo. A Casa do Papai Noel de São José, ele é um evento mega, dá certo, bem planejado. A gente começa o processo licitatório em março e quando chega dezembro, a gente entrega um evento gigante, dá certo. E chegou 2023, o meu professor, que é o professor Marcelo Luiz Curado, que foi meu professor de macroeconomia na Federal, ele fez um convite. Você não quer vir trabalhar na licitação aqui na AGEPAR? Puxa, olha, porque eu sempre trabalhei com uma etapa, né? Porque os municípios são um pouco diferentes da licitação. E a gente, com o advento da nova lei de licitação e o decreto estadual, eu teria uma equipe jovem, que é uma equipe fantástica. Eu sou muito grata a Deus pela equipe que eu tenho hoje lá na coordenadoria administrativa da AGEPAR. São pessoas jovens, recém-entrantes do concurso que teve, mas de um gás, de uma ética, de uma moral, de uma vontade de entregar o seu melhor para o cidadão, porque esse é o nosso papel como servidor público, né? Fazer o melhor para o cidadão, que afinal de contas é quem paga pelo serviço e não paga pouco e não paga barato, né? Então a gente tem que entregar para eles o melhor serviço. E eu falei assim, eu vou aceitar o desafio. Gente, é um desafio. É um desafio. A licitação não é para amadores.
né? O trâmite burocrático que a gente conseguiu reduzir o tempo hoje médio de um processo licitatório aí de 240 dias, 180 dias, a gente conseguiu reduzir para 90 dias. Separamos as equipes, quem é pregoeiro, quem faz a fase interna. Então, tudo isso um economista faz. Isso é gestão. Porque o mais importante de um processo de economia, que eu sempre falo, a economicidade de um processo, a vantajosidade econômica da compra, da aquisição, parte do princípio do planejamento. Se você sabe planejar, se você sabe o que você quer, você não tem surpresas. Ao longo do caminho pode acontecer alguma intercorrência, mas você planejou. Então você sabe a real necessidade, então você consegue corrigir e a tempo ajustar, acertar. Então você vê, toda essa trajetória começou lá em 96, no curso de fisioterapia, depois eu passei pela engenharia e aí eu fui para a economia. E dentro desse processo todo, eu sempre digo, a gente se reinventa, Fabiana. Por quê? Ao longo das grandes áreas que eu sempre estudei, eu vi que eu tinha vocação para outras coisas. Poxa, eu gosto muito do agricultor, do pequeno agricultor, da agricultura familiar. Mas isso é o quê? Isso é agricultura de baixo carbono. Porque não tem agrotóxico, não tem lixiviação de solo. Eu faço a economicidade do recurso hídrico, eu potencializo a produção, eu tento mitigar os riscos climáticos. Isso é agricultura de baixo carbono. E comecei a fomentar na minha cabeça, poxa, e esses resíduos? Também teve uma situação muito séria, eu na vigilância sanitária, lá em 2010, que eram as famílias vulneráveis que usam, fazem das suas casas verdadeiros lixões a céu aberto, mas aquilo ali é renda. Mas por que não fazer isso aqui realmente ser renda? Vamos lá dentro do município de novo. Criamos associações, a gente acompanha a associação, monitora as associações. Então, eles vendiam os seus materiais reciclados a quilos, ganhando centavos. Hoje, uma associação que eu tenho muito carinho e trabalho com ela, a Semente do Amanhã, cada agente ambiental lá naquela associação, eles ganhavam nas atividades dele um salário médio de R$ 1.200. Hoje, cada um deles ganha R$ 4.980. Então, você profissionalizou, deu fluxo, vamos entrar dentro da associação, vamos planejar, vamos fazer contratos. Ah, isso aqui é em ser vivo, não vai para o aterro, vai para Itambé. Ah, isso daqui é em ser vivo, não vai para aterro, vai para Votorantim. Ah, isso daqui é papelão, não, vamos fazer a logística reversa, vamos direto na empresa. Isso aqui é isopor, tem uma empresa lá em Santa Catarina que vem aqui só para buscar o isopor. Então, a gente profissionalizou esses agentes ambientais. Isso daí é o quê? Isso é circularidade. Será que eu só estou voltada na macro, mas a macroeconomia me deu essa visão? O que eu posso fazer pelo meu povo? De novo, cuidar de pessoas. Eu acho que o Gilberto quer perguntar. Você quer É. perguntar? Não, só corroborando com o teu projeto aí, isso a sociedade não vê, né? Você só vê crítica e só vê o que é ruim o tempo todo. O que vende aí a notícia é sempre os desalojados, desabastecidos e tudo, e você não vê o poder público operando, trabalhando e desenvolvendo e parabenizando o teu trabalho, né, nessa alavancagem da renda, né? E alavancou. E o mais bacana, que nem eu falo, a gente sozinho não faz nada. Mas eu sou boa para pedir. Eu, para pedir, é comigo mesmo. E eu fui na Secretaria de Meio Ambiente, encontrei servidores da melhor qualidade. Vamos junto com a gente? Aí a gente tem o pessoal da indústria. Vamos junto? Vamos fazer um trabalho de resgate dessas pessoas? Porque hoje elas se sentem trabalhadores. Porque antes não eram vistos, eram invisíveis, marginalizados. Hoje eu sou trabalhador. Hoje eu tenho uma renda digna com o trabalho que eu exerço. Porque o trabalho que eu faço não é recolher lixo. O trabalho que eu faço, sim, é de reciclagem. É um trabalho que em outros países, a população, nós, de forma geral, pagaríamos caro para isso,
porque nós teríamos que fazer esse trabalho que eles fazem. Então, a gente precisa melhorar essa concepção de como é que eu enxergo esse agente ambiental, de como é que eu vejo ele, como que eu posso trazer o poder público, né? De que forma que eu posso ampliar minha participação, porque não é apenas fazendo consórcio, e aqui fica eu tive um artigo que eu publiquei há 2 anos atrás, que teve uma repercussão muito grande. Fiz um mapeamento dos resíduos, né, dos aterros sanitários do país, e em especial aqui no Paraná. Então, só como um dado, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o PNRS, em 2010, ele determinava a finalização dos aterros sanitários, dos lixões clandestinos, até 2030. Isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Municípios grandes, município que tem dinheiro, esse município consegue se consorciar. Município pequeno, ele não entra no consórcio. Município pequeno cria um lixão ali mesmo, clandestino, e ele joga esse resíduo. Ou seja, a gente precisa, sim, estar presente. E isso é política de saneamento. Está aí o marco da Ana. Isso é saneamento. Então, não tem como eu ficar olhando isoladamente o resíduo, o saneamento, o esgoto. Eu preciso integrar. E não vai ser uma única estrutura que vai conseguir fazer isso. Tem que ser todo mundo junto. E tem que pensar junto. E tem que ser, assim, uma política macro, uma política de Estado. E não adianta vir apenas uma determinação de cima para baixo, cumpra-se. Porque isso demanda recurso, pessoas, tempo e vontade. E eu sou boa para isso. Eu consigo mobilizar, eu tenho vontade. Eu sempre digo assim, quando alguém quer fazer um projeto novo, quem a gente chama? Chama Eliana. É porque eu vou mesmo, sou empolgadíssima, adoro trabalhar e adoro gente. E quando o meu professor, aqui eu devo muito, tenho muita gratidão, o professor Marcelo Curado me convidou, eu falei, você sabe, né? Eu sou aceleradíssima e você sabe que eu vou trabalhar muito, que eu não sei ficar morcegando. Ele disse, eu sei. Eu falei, então, quando precisar, você freia. E a gente fez vários projetos legais ali na GEPAR. E o último projeto que eu tenho muito orgulho de ter idealizado, de ser coordenadora dele, eu falo sempre isso, é o AGEPAR na escola. Nós começamos pequenininho, como um piloto, e hoje nós vamos expandir a partir do ano que vem, para todo o estado. O que é o AGEPAR na escola? O AGEPAR na escola é a gente levar educação ambiental, que eu nem trato mais como educação ambiental, mas sim uma educação regulatória sustentável, né? Para os alunos do 6º ano. Por quê? Porque é para eles que eu vou dizer a relevância e a importância da gestão do recurso hídrico, do saneamento básico, do esgotamento sanitário. É para ele que eu vou contar como é que a gente precisa planejar as cidades para estar preparado para as águas pluviais, o sistema pluvial. É para esse aluno do 6º ano que eu vou contar para ele quais são os procedimentos e o planejamento necessário para a gestão de resíduo e as implicações quando não é realizado. E deu muito certo. Deu muito certo. Nós conseguimos, no primeiro piloto, 5.498 crianças. E agora a gente está partindo para um módulo um pouco mais avançado e nós vamos atender em torno de 15 a 20 mil crianças. E também vamos fazer um novo programa, que é um hackathon. Para quem? Para o ensino médio. Por quê? A grande queixa dos prefeitos é não temos projetos. Então, vamos fazer essa moçada do ensino médio, que eles são ótimos. A vibe deles hoje é totalmente tecnológica. Vamos pedir para eles fazerem projetos. E vamos pedir para eles apresentarem esses projetos. E são esses projetos financiados com o recurso que o município tem para isso. Esse é o destino desse projeto. Vamos pedir para implantar esses projetos. E são esses alunos do ensino médio que conhecem a realidade ali, local. Qual é a minha necessidade? Então, a economia, ela me deu o suporte para essa minha cabeça pensar um pouquinho fora da caixa e fazer N projetos. Que você, para poder fazer os projetos, precisa ter um planejamento, precisa captar o recurso,
precisa ir atrás desses stakeholders, quem tem esse poder decisório, quem segura a caneta. Quando ele solta a caneta, eu vou lá, eu insisto mais um pouco, choramingo, segura a caneta para mim, por favor, não custa, e a gente consegue fazer acontecer. Basicamente, essa é a minha trajetória. Não sei se alguém Nossa, quer perguntar alguma coisa, gente, por muito favor, legal. falei demais. E assim, a gente viu que você migrou de várias áreas, né? Acabou sendo a última a economia. E eu, assim, ficou aquela. Você tinha quantos anos desde a primeira até a terceira formação? Porque eu sei que hoje também você trabalha como pesquisadora, né? Nessa área do carbono, também queria que você falasse um pouquinho disso, mas comentasse essa trajetória, porque de um para o outro, quanto tempo foi? E olha como você se desenrolou em todas essas áreas, né, Eliana? É, Muito legal. E uma coisa exato. que me chamou muita atenção também é que você comentou assim: você poderia, com 23 anos, fazer o seu doutorado, mas ali você deu uma freada e falou: não, eu ainda não estou pronta, e foi para sua terceira graduação, né? Isso, isso. Envolvendo todas essas questões de projeto, muito interessante. Então, se você puder falar um pouquinho disso, né? Que essas três É. áreas elas se ligaram, e depois também falar nessa questão de você como pesquisadora nessa área do carbono, né? O que contribui para a sociedade, para o mundo e nesse universo da economia. Certo. Então, foi assim, eu comecei a minha primeira graduação, eu tinha 16 anos. Né? Então, criança. Os que estiverem ouvindo aí são adolescentes, a gente não pode falar, são jovens, adultos. Criança, gente, 16 anos. Você não tem noção de mercado. Mas o profissional de saúde, ele amadurece muito cedo, porque você convive com a morte muito cedo. Então, você precisa ali aprender, no mínimo, a ser sensível à dor do próximo. E ela é constante, é diária, e a minha paixão sempre foi a UTI, então eu convivia com isso diariamente. E terminado, aí eu fui para engenharia, eu tinha 21 anos, também ainda era muito jovem, mas na engenharia eu sentia que ainda me faltava alguma coisa. E era justamente essa estrutura de mercado. Eu não sei que mercado é esse. Na própria engenharia, hoje, ela também já mudou curricularmente a matriz dela. Por quê? Porque tudo envolve recurso, dinheiro. Eu posso criar o melhor sistema de IA possível no mundo. Porém, quanto vai custar isso? A quem interessa esse sistema? Quantas pessoas serão atendidas por esse sistema? Esse sistema fica obsoleto em quanto tempo? Então, assim, perguntas que eu não tinha maturidade para responder, porque eu não conhecia. E quando eu decido, falo, não, eu vou fazer o curso de economia, eu já estava com 20, na época, 26 anos. Eu pensei, eu preciso conhecer o mercado. O que é esse mercado? E quando eu terminei o curso de economia, aí eu falei, agora eu vou para o doutorado, porque agora eu conheço o mercado. E eu vou voltar no doutorado, vou voltar para engenharia, porque o que eu quero trabalhar é com economia circular. Então, eu prestei a prova no próprio departamento de engenharia da Federal, e eu sempre quis trabalhar com a economia de baixo carbono. E eu comecei a trabalhar, na verdade, os polietilenos. Por quê? Porque o plástico é o grande vilão de qualquer economia circular. Não, gente. O plástico é uma vocação do estado do Paraná. A gente tem indústrias aqui importantes nesse setor. O papel é uma vocação nossa. Nós temos indústrias importantes. O que eu posso fazer para melhorar, né? Aí sim você traz a ciência novamente para o mercado. O que eu posso fazer para melhorar essa estrutura? E aí eu fui financiada pela Braskem, porque a Braskem ela produz o plástico, o eteno do etanol. E aí eu fui entender o que era o etanol e a quantidade, a pegada de carbono que um hectare de cana traz em relação a qualquer outro etanol feito de qualquer outro açúcar. E aí eu pensei, gente, isso daqui é mágico. O nosso país, ele é formidável. A tecnologia, a estrutura de combustível limpo que a gente tem aqui é formidável. Então eu comecei a estudar essa estrutura dos polímeros
oriundo do eteno do etanol da cana-de-açúcar. Só para você ter ideia, cada hectare de cana-de-açúcar, ela tem a capacidade de captar 3,5 toneladas de CO2 do meio ambiente. Ele precisa disso pelo sistema fotossintético para poder absorver e fazer a cana. Em contrapartida, o etanol do milho, ele emite, ele não capta, ele emite 2,5 toneladas. Então, a nossa vocação para ser um país tecnológico, de energias limpas e renováveis é gigante. E eu digo vocação porque às vezes eu me irrito quando todo mundo fala nós temos potencial. Não, nós não temos potencial, nós fazemos. Essa é a nossa vocação. É fazer muito bem feito e muito melhor que muito país. Nós fazemos. E aí eu comecei, fui financiada pela Braskem, e até, se vocês olharem nos pacotes da Braskem, hoje tem aquele selo I'm Green, eu sou verde, né? Aquele selo I'm Green foi com a minha tese de doutorado que a Braskem inseriu nos seus pacotes. Por quê? Porque a vocação dela é aquele plástico 89% ser renovável e não ser fóssil. Essa é a nossa vocação. Ah, mas é mais caro. Sim, o custo passa a ser maior. Mas assim, e o benefício? Eu só estou olhando agora pelo menor preço, ou eu posso olhar pelo melhor valor? Essa é a estrutura. Que hoje, dentro da licitação, a gente já começa a discutir compras públicas sustentáveis. Por quê? Porque eu já começo a exigir das estruturas dos fornecedores baixo carbono. Eu começo a exigir dele que ele também apresente o ASG. Como é que é a tua estrutura ambiental, social e governança na sua empresa? Eu já posso colocar isso nos processos licitatórios. E isso não é restritivo, isso é ter um olhar também para gerações futuras, porque essa é a nossa vocação. Nós fazemos melhor. E quando a gente fala de crédito de carbono, que é uma discussão que eu comecei lá em 2015, nos meus estudos, e continua até hoje, é para dizer assim, nós temos a vocação de reduzir a nossa pegada, de neutralizar as nossas emissões, e se somos competitivos, eu consigo substituir uma matriz fóssil por uma matriz hoje renovável, limpa e tecnológica. Então, os meus estudos vão nessa direção. Por isso que eu acredito muito e fiquei muito feliz em outubro do ano passado, quando foi criada a Secretaria de Mercado de Carbono, que lá em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos já falava isso, mas agora está se desenvolvendo. Então, agora está surgindo uma matriz de regulação, ou seja, a AGEPAR, ela também tem sim a vocação para regular esse mercado. Esse mercado, minimamente, tem que ter regras. Quem tem direito ao crédito, quem tem direito a receber o crédito, a pagar pelo crédito. Então, a gente é nesse sentido que também a economia me ajudou. Lá na engenharia, como vocação, como é que eu faço essa compensação de carbono. Então, foi muito legal e eu sou apaixonada por esse tema. No 30º Enesul, que acontece dia 20 e 21 de agosto, eu vou estar lá, eu falarei sobre isso, estarei como debatedora da mesa de economia circular, que eu sou apaixonada pelo tema, e eu acho que tudo que a gente faz, Fabiano, com paixão, ele vai. E eu já falei para você, o que eu não consigo, eu tento. Eu já virei tua fã aqui, ó. A Gabriela Buzzi deixou um recadinho aqui, né, e uma pergunta. Uma mulher multidisciplinar, incrível e absurdamente determinada. Questiono apenas qual foi o seu maior desafio ao migrar da área de saúde para humanas e ainda para exatas, fisioterapia, economia e engenharia mecânica, né? Qual que foi o grande desafio? E assim, né? Ela comentou ainda um pouquinho mais, né? Explorar os recursos mais próximos é essencial para o desenvolvimento de toda a região, né? Unir isso às ODS e é fundamental, pois fazer é mais do que idealizar. Então agora fica aí o questionamento.
É verdade, olha. Então, assim, vou responder para a professora Gabriela. A gente deu aula junto numa instituição e foi um prazer. Foi lá que eu conheci essa grande amiga, né? Eu não posso nem dizer que nós somos colega de profissão ou parceira, é uma grande amiga. Ela e o professor Gilson. Eu digo assim, um aluno, uma certa vez, eu estava dando aula de macro, minto, mercado de capitais, e o aluno falou assim para mim, professora, se você tiver que escolher entre saúde e você ficar na social aplicada, eu disse, eu não vou escolher. Professora, mas se você tiver que escolher, eu falei, eu não vou escolher. Ele, mas e se você tiver que escolher? Eu falei, viu, eu não vou escolher, porque eu sou absurdamente apaixonada por tudo que eu faço. E se eu tiver que, naquele momento, parar e fazer, como eu faço muitas vezes, por exemplo, é muito comum um trabalhador, um servidor, passar mal aonde eu estou trabalhando. E quem é que chama? Eu. Por quê? Porque tá comigo. Eu gosto de cuidar do outro. E se eu consigo, de alguma forma, naquele momento, fazer a diferença naquela vida, eu vou fazer. Então, eu tento não escolher. Hoje, claro, eu gosto muito da área do planejamento, gosto muito do que eu faço, mas eu sou absolutamente apaixonada por tudo. E a professora Gabriela sabe que eu sou apaixonada. Maravilha, né? Eu até já imaginava, porque desde o início você comentou sobre essa questão de, né, o cuidado com o outro. E esse olhar, ele é muito especial, porque nem todo mundo tem essa sensibilidade, né? Inclusive nessas áreas voltadas, assim, para exatas, que não são tão direcionadas nem à saúde, nem a humanas. Então, acaba sendo um olhar bem peculiar, né? Até por conta desse cuidado das pessoas, quando estão precisando, quem que eles vão chamar? A Iriana, né? Exato. E tem uma E coisa que eu sempre digo assim, que eu trabalho com muitas mulheres. E eu busco sempre as mulheres que estão em torno de mim, quando tem uma apresentação, tem uma atividade, por mais que eu faça o trabalho, e eu faço, porque eu não consigo não fazer, eu sempre digo, você vai. Porque eu preciso que você vá. Você vai apresentar. Eu preciso que você seja vista. Porque dentro de qualquer atividade que você faz, a invisibilidade, ela é horrível. Quando uma pessoa visível permite que você seja visível, isso daí faz toda a diferença na vida daquela pessoa. Porque a partir do momento que ela percebe que ela também é visível, ela cresce. E eu sempre faço isso com todas as meninas que trabalham comigo. Não que eu tenha restrição com os meninos, viu? Mas os meninos, naturalmente, eles têm uma expertise, uma coisa, um que a mais, que para eles esse mundo é um pouquinho mais fácil. Por que eu digo que para a mulher, às vezes, é um pouco mais difícil? Porque ela tem a maternidade, ela tem a casa, ela tem o marido, então acaba, às vezes, ficando restritivo. E eu faço o quê com essas mulheres? Não, você vai. Você tem que ir. Eu só entro a hora que eu vejo que precisa intervir, mas senão você vai. Essa visibilidade, eu acho que a gente tem que dar para todos. Todos merecem, sabe? Eu gosto muito disso e não me sinto, nunca me senti menor, inferior do que outras. Não, você vai. Eu quero que você apresente. Por quê? Porque você conhece da matéria, conhece do assunto e você também fez. Eu já tive meu momento de holofote e acho que a pessoa precisa. E hoje, com os meus quase 50 anos, eu acho que eu tenho um pouco de maturidade para dizer: deixa essa pessoa aí. Ela tem que ir. Eu fico. é verdade, é verdade. E até tem umas pesquisas, assim, psicológicas que comentam que se a criança ela é assistida desde pequena, quando assistida por um adulto, quando ela chega na maturidade, ela tem 90% de ser bem-sucedida. Então, isso que você está falando é muito reflexo disso tudo. E nós, mulheres, né, temos um papel, assim, justamente diferente do homem por conta da maternidade, por conta das atribuições que socialmente nos deram, né? Essa coisa de o lar ser mais da mulher, que tem mudado, mas ainda tem mais essa questão por ser a mulher, né? Então,
é muito especial quando as pessoas olham com um viés para nós com esse olhar, porque o homem realmente ele não fica grávida, ele não tem que, né, essa pausa. Então é diferente, né, Eliana? Mas todos, graças a Deus, estamos buscando aí nossos espaços e cada vez mais as É, mulheres estão se colocando em lugares que de igualdade, né? De inteligência, de maturidade, de profissionalismo, e isso é muito importante para todas nós, né? Se alguém quiser exato. fazer mais uma contribuição, mais uma pergunta, podem aí levantar as mãos. Porque eu já falei bastante. Se alguém quiser perguntar, eu falei bastante. Eu sou E, boa de papo. Sou neta de ai, mineiro, então eu sou boa de papo. então, assim, você como docente, né, passando por todas essas áreas, que habilidades você acredita, agora mais focada nessa área dos economistas, que os jovens economistas, os profissionais de hoje precisam desenvolver, né, para atender às demandas do mercado e da sociedade? Olha, veja, eu comecei na docência em 2011, na docência em economia, especificamente. E foi uma coisa muito engraçada, porque basicamente eu tinha pouco tempo de formação, né? E eu comecei numa turma de quarto ano. E aquela turma de quarto ano, eu precisava mostrar para eles, não que eu sabia mais do que eles, mas o quanto apaixonada eu era pelo aquele assunto. Porque se eu fosse mostrar mais do que eles, talvez eles soubessem até mais do que eu, porque os jovens eles conseguem usar uma série de ferramentas e de recursos que a gente tem mais dificuldade de ter acesso, de conhecer. Mas eles não, eles conhecem. Então eu precisava mostrar o quanto eu era apaixonado pelaquilo, e eu era mesmo. Eu já tinha, eu tinha todas a CPA 10, CPA 20, eu tinha tudo do mercado financeiro, porque eu adorava aquilo, era apaixonada. E eu terminei aquele semestre, veja, eu comecei aquela turma, aquela disciplina, com pedido de expulsão, com um abaixo-assinado para me tirarem, com tudo. E terminei aquele ano com a indicação para ser paraninfo da turma. Por quê? Porque eu consegui mostrar para eles que eu era apaixonada pelo que eu fazia. Eu não estava ali simplesmente para mostrar que era melhor do que eles, não, mas era um assunto que eu era apaixonada. Então, eu diria assim: o docente, o discente de economia, ele tem que entrar e ser apaixonado por estudar. Ele precisa ser curioso. Ah, não gosto de cálculo. Tudo bem, isso daí você vai arrumar. Hoje já tem uma série de ferramenta, a própria IA já calcula para você. Mas você tem que ser curioso. Você tem que buscar o tema. Se você for curioso, se você for interessado, já é meio caminho andado, né? Porque a gente sempre fala que o mercado, ele seleciona. Eu acho que o mercado seleciona, porque quanto mais interesse você mostrar em fazer algo a mais do que você já tem que fazer dentro da sua obrigação, o mercado te seleciona. Então, para mim, quem vai entrar hoje no curso de economia, ele precisa ser apaixonado e curioso. Porque ali dentro ele vai se desenvolver. Não vai ser todas as áreas que ele vai gostar, não vai ser todas as disciplinas que ele vai gostar. Mas eu sempre tenho uma frase que eu sempre falo para meus alunos. Eu fiz muita coisa que eu não queria para poder ter o que eu precisava. Então, ao longo da sua vida profissional, você vai fazer muita coisa que você não gosta para poder ter o que você gosta. Acho que é esse o recado. Ah, não, ótimo. É isso mesmo. A gente, quando a gente vira adulto, a gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? Essa é bem a Exato. verdade. E Exato. sendo apaixonada pela profissão, acho que fica mais fácil, porque daí as É, coisas vão acontecendo, igual foi a sua trajetória. Você iniciou numa área, caiu em outras e outras e foi agregando valores, conseguiu, no meio de tudo isso, juntar as áreas de conhecimento para, né, conduzir todas em um só objetivo. Isso é muito válido, né? e Al- como a gente diz, o conhecimento nunca é perdido. Nunca, Sempre vai ter jamais. uma caixinha que você vai abrir. Opa, eu já vi isso.
Eu consigo, né? E eu brinco, eu sempre falo isso, eu tenho um menino de 11 anos, e eu digo sempre isso. Ele fala assim, mãe, mas era só o resumo que era para estudar. Não, nós vamos estudar tudo, porque nunca é perdido. No momento quando você precisa resgatar, tá ali, você Aí. resgata, você aproveita. É É verdade. isso, tem que ser curioso. É isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Olha, o Gilson Bonato escreveu assim: o único defeito da Eliana é torcer pelo Corinthians. E é verdade, eu sou corintiana. Foi por isso que eu fui para a fisioterapia. Meu sonho era ser fisioterapeuta no Corinthians, mas eu consegui trabalhar no Atlético Paranaense. Olha só. E foi um grande aprendizado, mas aí ali eu entendi, falei, não, 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 não é essa área que eu quero seguir. E aí eu consegui fazer a mudança de rota de novo. Não, e fica claro, né? Depois que você comentou que você começou a economia com 26 anos. 26 anos. 26 Quando anos. você terminou, você já estava beirando os 30, praticamente, ou Sim, então, sim, já era uma pessoa com uma maturidade, né? E a gente tem observado muito isso hoje. As pessoas não estão ficando nas profissões, elas estão agregando valores. E isso é muito isso, importante para os jovens, né? Conduzirem sim, também suas carreiras, né? Tudo é sim. conhecimento e tudo é muito válido. Sim, você sempre consegue. Mas, tanto que eu disse, parece confuso. Nossa, de físio para engenharia, para economia, mas você vê quanta coisa você consegue agregar e lá na frente você vai entender, puxa, mas desse assunto aqui eu consigo tratar, porque eu já conheço uma parte. Então facilita a vida, nada é perdido. Exatamente, como o Gilberto colocou ali, tudo se conecta. Eu também acho. E tem aquela frase, né? Uma mente que se abre nunca mais volta ao tamanho, né? Então, É assim verdade. nós vamos, e essas são as áreas do conhecimento, e hoje a gente precisa muito disso, né? Sempre estar se movimentando, porque até um dos bate-papos recentes foi sobre a inteligência artificial, e por mais que a inteligência artificial esteja aí, vai ter que sempre ter alguém por trás para capacitá-la. E o ser humano está aí para isso. Então, nós precisamos estar sempre aprendendo para estar por trás disso, né? De todas essas ferramentas que nos conduzem a grandes melhorias, mas que o capital humano ainda é muito importante, né? Exato. Não, não tem como eu substituir total. Alguém vai fazer esse comando. Quem vai fazer esse comando? E, de novo, até para você dar o comando, você tem que saber o que você quer, qual a tua necessidade, onde é que você pretende chegar. Senão não tem comando. Exato, exatamente. Então, eu vou aqui caminhando, nós vamos caminhando para o nosso encerramento desse bate-papo, que foi super especial. Achei que eu aprendi muito, acho que todos que estão aqui na sala também devem ter aprendido. Eliana, foi maravilhoso. Tem aqui um comentário da Nathalie Cândido. A Eliana é uma profissional incrível, nunca vi uma pessoa trabalhar com tanto amor naquilo que faz. Sensacional. Ela é uma mulher inspiradora, super fã. Concordo, estou aqui, né, também para comentar isso. Foi um prazer enorme recebê-la. Espero que em outras oportunidades você, né, já vai estar com a gente no Enesul logo mais, né? Até vou deixar aqui o recadinho que nos dias 20 e 21 de agosto de 2026, aqui em Curitiba, vai ter a 30ª edição do Enesul, Encontro de Economistas da Região Sul, considerado o evento mais relevante para a categoria econômica na nossa região. A realização é do Corecon, em parceria com os conselhos regionais de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde profissionais desses locais também se deslocam aqui para Curitiba. O evento vai acontecer na Associação Comercial do Paraná e a nossa amiga Eliane vai estar lá, né, representando aí essa economia circular. Vou estar lá para prestigiá-la, eu como, né, assessora de imprensa aqui do Conselho Regional de Economia, também vou ser oradora no evento, então aguardo todos vocês. A gente tem um site ali do Enesul,
que é só você entrar e fazer as inscrições e os valores promocionais vão até o dia 30/6. Então fica aí o convite para todo mundo. Agora eu vou passar a palavra novamente para nossa amiga e eu quero que ela, né, faça as considerações finais, deixe aí um recado para todos, porque foi realmente um momento de muita troca, de um bate-papo muito legal que nos faz refletir sobre todas essas questões, o quanto a economia e os profissionais de economia fazem em prol aí da servidoria pública, né, em prol da nossa sociedade. Então foi muito legal. Passo para você, Eliane. Tá bom. Bom, eu quero agradecer as pessoas que estão presentes. Tem uns amigos aqui, a Rô, o pessoal da Gepar, eu tenho o Dani, a Gabi, o Gilson, então são amigos de longa data, amigos que eu sempre digo, amigos que o trabalho traz para a gente, e a gente vai se perpetuando, vai mantendo, né? Eu acho que o grande objetivo aqui, mais do que falar de mim, é falar da paixão que eu tenho pela minha profissão, falar o quanto orgulho eu sinto de ter a oportunidade de trabalhar. Eu só tive a oportunidade hoje de trabalhar com gente incrível, porque a gente sozinha não faz nada. Você só faz quando trabalha em equipe. Então, eu só trabalhei com pessoas incríveis. Quando recebi o convite da Fátima, do Corecom, para poder falar, eu falei assim, puxa, que oportunidade bacana, porque eu vou falar daquilo que eu faço e que eu tenho verdadeira paixão pelo que eu faço. E toda vez que você faz com amor, com paixão que você faz, não tem como dar errado. Eu realmente, eu brinco, eu falo, eu sou visceral, porque eu faço com muito amor o que eu faço. Então, eu agradeço muito quem conseguiu tirar um tempinho para escutar a tagarela aqui, porque eu falo muito mesmo, você vê, só quase 1 hora, eu já falei bastante, eu falo mesmo no trabalho, que nem eu comentei, o meu setor é o mais barulhento, a gente já recebe até reclamação por isso, porque eu falo muito, nós somos barulhentos, mas é muito importante esse momento falar da nossa profissão. A economia é um curso que ela oscila bastante ao longo dos anos e normalmente em períodos de décadas que a economia vai mal, o número de profissional de economista começa a crescer. A economia melhora, o número de profissional de economista começa a cair. Mas assim, economia não é para amadores, a gente sempre fala isso. Fazer a economia acontecer não é algo simples, é uma ciência importante, e quem entrar nessa área, entre sabendo que eu preciso ser muito apaixonado pelo que eu faço, porque eu vou ter muito mais nãos do que sim ao longo da minha vida. Porque enfiar a mão no bolso dos outros não é fácil, e o economista, ele mete a mão no bolso dos outros. Eu preciso de dinheiro para fazer isso. Porque a gente também não enfia a mão no nosso bolso para fazer qualquer coisa. Então tem que ser tudo muito planejado, muito pensado, muito delineado. O que eu vou fazer com esse dinheiro e a quantas pessoas eu vou atingir e atender? Qual é o impacto positivo dessa minha ação? Então seja apaixonado que dá certo. Aí, muito obrigada. O Gilberto até comentou ali no chat. A Eliana foi um achadinho do Corecon na nossa cidade para contribuir no nosso evento, hein? Então, obrigada a todos. Obrigada, Eliana, por essa grande aula. Foi, assim, realmente um período muito agradável. Eu confesso, eu também falo bastante. Hoje eu estava mais como ouvinte e foi, assim, um prazer ouvi-la. Foi uma horinha que eu nem percebi. E espero que todos aqui também tenham gostado. Nos encontramos na próxima live, né? Que ainda não tem a data, mas a gente está sempre fazendo o Conversando com Mulheres Economistas, trazendo aí notícias e mensagens e, enfim, inspirando outros, né? Nessa grande profissão, principalmente voltada agora também para esse nicho das mulheres. Muito obrigada, Eliane. Obrigada, Gilberto, Obrigada. pelo apoio. Obrigada a todos que estavam juntos com a gente. Até a próxima, viu? Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.